Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Olá a todos aí do Anatocast, nossos seguidores, nossos ouvintes. Tudo certinho aí com todo mundo? Espero que sim, não é não? Pois bem, hoje vamos começar então a nossa terceira videoaula, que é sobre generalidades dos ossos. Tá já? Vamos ao que interessa, que é o conteúdo da aula de hoje, tá já? Que a gente vai ver um pouquinho. Essa aula de hoje, a gente vai trabalhar um pouco mais relacionado ao episódio de número 2, o segundo episódio da nossa temporada lá, na temporada número 1, do nosso canal de podcast intitulado Anatocast, tá já? Então o assunto de hoje é generalidade dos ossos, como eu já tinha adiantado. Eu sou o professor Vitor Caiapo, sou professor de Anatomia Humana da Universidade Federal de Pernambuco, ok? Pois bem, dentro da aula de hoje a gente vai ver como os principais pontos e objetivos a definição dos ossos, as principais funções que esses ossos executam no nosso corpo, ok? Vamos ver um pouco sobre as suas constituições, os principais elementos formadores. A gente vai ter também um pouco sobre a classificação dos ossos e também a divisão do nosso esqueleto, como é que esses ossos são distribuídos ao longo do nosso esqueleto, tá certo? Então começamos com o ponto 1, que é falando um pouco sobre a definição dos ossos. Então, de uma forma geral, os nossos ossos são tecidos rígidos, mas quando eu falo rígido, ele não é completamente imóvel, tá certo? Ele é uma estrutura rígida, mas que tem uma certa flexibilidade, a depender da quantidade de alguns componentes que o formam. A gente tem, então, são órgãos rígidos e esbranquiçados, normalmente, que apresentam um tecido vivo com uma complexidade e uma dinamicidade nesses tecidos que são extremamente importantes para o funcionamento, principalmente do metabolismo do nosso corpo. Além disso, ele também é formado por uma gama de tecidos do tipo conjuntivo, cuja uma das suas principais características é a mineralização da matriz óssea desse tecido ósseo, tá já? Além disso, os ossos também têm uma série de outros componentes, como íons, principalmente cálcio, potássio, magnésio, fosfato, tá já? Temos as fibras colágenas e também proteoglicanos que participam da formação desse tecido ósseo. Ok? Mas do tecido ósseo não, dos nossos ossos como um todo, tá já? Bom, os nossos ossos, eles ainda são formados por uma outra gama de elementos, como por exemplo, os ossos apresentam como elemento principal o tecido ósseo, mas além dele a gente tem tecido cartilaginoso compondo os nossos ossos, a gente tem tecido conjuntivo denso, tecido epitelial, tecido adiposo, tecido nervoso e também o tecido hematopoético, que é aquele tecido que normalmente dá origem à formação de alguns elementos do nosso sangue. Então o tecido ósseo, ou melhor, os ossos de uma forma geral, são elementos bem complexos com uma série de elementos que os constituem. Tá certo? Com relação à função dos nossos ossos, uma das principais funções que os nossos ossos apresentam é a sustentação, em especial do nosso próprio peso corporal. Então a gente tem aqui, por exemplo, os ossos dos membros inferiores, como também dos nossos membros superiores, e como do tronco ou do esqueleto axial como um todo. Mas de uma forma geral, por exemplo, os nossos ossos dos membros inferiores e aqui da cintura pélvica são ossos extremamente importantes para dar sustentação ao peso do nosso corpo. Ok? Então, quando o homem assume principalmente a postura bípede ao longo da evolução da espécie humana, esses ossos passam a ter uma função importantíssima que é de sustentação do próprio peso corporal. Ok? Uma outra função importante é a função protetora, de proteção, por exemplo, das vísceras internas do nosso corpo. Aqui a gente tem uma imagem da região torácica, onde a gente tem o osso do externo, as costelas e aqui na região mais posterior, algumas vértebras da região da coluna vertebral, ok? E esses ossos, de uma forma geral, por exemplo, essa região torácica, tem alguns órgãos vitais aqui para o nosso corpo, como, por exemplo, o pulmão, como, por exemplo, o coração, alguns vasos sanguíneos extremamente importantes, tá certo? Então, esse arcabouço ósseo aqui também compõe uma função protetora para essas vísceras e para esses nossos órgãos que se encontram no interior de algumas cavidades do nosso corpo. Uma outra função super importante é a função de fixação muscular, ok? A gente vai ver também em algumas outras aulas, e alguns de vocês já conhecem, que a gente tem alguns 3 tipos básicos de músculos. Existe o músculo liso, existem os tecidos musculares estriados cardíacos e o estriado esquelético. E esse tipo estriado esquelético é dito esquelético porque a grande maioria dos seus músculos se fixam
nos ossos do nosso esqueleto. Então, os músculos, ao se fixarem nos ossos do nosso esqueleto, eles normalmente propiciam uma condição de a gente executar os movimentos com os nossos segmentos corporais. Então, os ossos têm uma grande função e importante função, que é a de fixação dos nossos músculos, em especial os músculos estriados esqueléticos. Tá joia? Uma outra função importante é a formação do sangue, que é uma função dita hematopoética. Então, em especial, dentro de um dos segmentos constituintes dos nossos ossos, que é uma medula óssea vermelha, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, ela tem uma função hematopoética, ou seja, uma função de formação dos elementos figurados do sangue. Então, essa é uma função extremamente importante na constituição do nosso sangue, do nosso tecido sanguíneo. Ok? E por último, aqui uma função importantíssima dos nossos ossos é a função de reservatório de íons. Como a gente acabou de ver, os ossos têm um grande componente de formação dos ossos, são íons. E eventualmente, a depender da condição metabólica do nosso corpo, o corpo pode lançar a mão de fazer uma reorganização, um retransporte desses íons, inclusive utilizando os íons presentes nos nossos ossos. Tá joia? Então essas são as 5 principais funções dos nossos ossos dentro do nosso corpo. Tá joia? Passando para o próximo assunto, a gente vai ver um pouco dos elementos principais constituintes dos nossos ossos. A começar pelas substâncias ósseas. E nessa substância óssea, a gente tem 2 tipos de substância óssea. Uma substância óssea compacta e uma substância óssea esponjosa. A substância óssea compacta, o seu próprio nome já diz, ele tem uma estruturação, uma arquitetura dos elementos ósseos que o constituem, mais compacta. O arranjo estrutural é que essa matriz, essa mineralização da matriz e o arranjo estrutural das células que compõem as substâncias ósseas, elas são mais unidas umas às outras, elas são mais compactas. E que, de uma forma geral, esse osso formado, ou a substância óssea que compõe os nossos ossos, se localizam predominantemente mais na região externa do osso, mais na superfície externa do osso. Enquanto a substância óssea esponjosa, e como o próprio nome já sugere, é uma substância óssea que tem um aspecto semelhante a uma esponja, com algumas pequenas cavidades, com algumas pequenas trabéculas, ou seja, pequenos espaços entre algumas estruturas que formam a parte da substância óssea. E normalmente essa substância óssea se localiza numa região mais interna do osso, formando aqui um trabeculado ósseo. É onde normalmente se localiza a substância óssea esponjosa. Então os nossos ossos normalmente são formados pelos 2 tipos de substâncias. Alguns com uma predominância maior de um determinado tipo de substância óssea, outros com outro tipo de predominância da substância óssea. Mas de uma forma geral, os nossos ossos são formados pelos 2 tipos de substância óssea. A substância óssea compacta, um pouco mais periférica na sua localização, e a substância óssea esponjosa, um pouco mais central na sua localização. Ok? Continuando ainda, a gente tem um outro elemento importante, formador e constituinte dos nossos ossos, que são as nossas medulas ósseas. Existem 2 tipos de medula óssea compondo os nossos ossos. Existe a medula óssea vermelha, também chamada por alguns autores de rubra, e existe a medula óssea amarela, também chamada por alguns autores de medula flava. Okay? Mas a medula óssea vermelha, de uma forma geral, é aquela que tem a função hematopoética nos nossos ossos. É aquela que tem a função de formação de alguns elementos figurados do sangue. Já a medula óssea amarela, ela é basicamente um tecido adiposo. Ela é basicamente constituído por gordura e se localiza um pouco mais na região de uma cavidade medular que alguns ossos, em especial ossos do tipo longo, apresenta, e a gente vai ver daqui a pouquinho o que é um osso do tipo longo. Tá joia? Bom, além disso, os ossos apresentam um outro elemento importante, que é o periósteo. O periósteo nada mais é do que uma camada externa de revestimento ósseo. É uma camada que reveste externamente o osso, uma camada de tecido conjuntivo fibroso, aqui representando, que reveste externamente os nossos ossos. Então esses são os 3 principais constituintes dos nossos ossos. As substâncias ósseas, as medulas ósseas e o periósteo. Ok? Seguindo adiante, a gente vai para a classificação dos ossos. E aí essa classificação se dá predominantemente de acordo com a forma dos nossos ossos. O primeiro formato que a gente tem dos nossos ossos
são os ossos do tipo longo. E ossos do tipo longo, como por exemplo aqui, os que se localizam predominantemente nos nossos membros superiores e inferiores, são ossos onde o valor da dimensão do comprimento é normalmente maior do que as dimensões da espessura e da largura. Então, ossos do tipo longo são ossos onde o seu comprimento é maior do que a espessura e do que a largura. Okay? Aqui, por exemplo, a gente tem o exemplo do osso do fêmur, a gente tem o osso no braço, ossos no antebraço, ossos nas mãos e nos dedos, ossos nas nossas pernas, todos ossos do tipo longo. Okay? Ossos do tipo largos ou planos, okay? São ossos onde agora a medida predominante é a largura. Eventualmente, a largura ela pode ser até semelhante ao comprimento, porém sempre maior do que a espessura. Esses ossos ditos largos ou planos normalmente se localizam, por exemplo, nos ossos que formam a nossa calota craniana. Por exemplo, o osso frontal, o osso parietal. Tá joia? Outro tipo de osso importante são os ossos do tipo curtos. São ossos onde as três dimensões de comprimento, largura e espessura são praticamente equivalentes entre si. Esses ossos se localizam predominantemente na região do punho, nos ossos do carpo, como também a gente tem aqui, numa região próxima do tornozelo, os ossos do tarso. Esses ossos são ditos ou classificados como ossos do tipo curto. Outro tipo de classificação dos ossos são os ossos irregulares. Esses ossos são ditos irregulares porque normalmente apresentam proeminências ósseas, okay? Projeções ósseas, depressões ósseas, que normalmente a gente não consegue mensurar os comprimentos, a largura e a espessura desses ossos. Portanto, são ditos ossos irregulares. Os principais exemplos dos ossos irregulares do nosso corpo são as nossas vértebras, que apresentam aqui algumas proeminências, alguns forames na estrutura do osso e que não nos dá essa capacidade de mensurarmos com uma certa eficácia, uma certa fidedignidade, os valores do comprimento, espessura e largura. Por isso são ditos irregulares. Ok? Outros ossos que existem no nosso corpo são os ossos do tipo pneumáticos. Esses ossos do tipo pneumático são ossos onde apresentam cavidades em seu interior. Então, ossos que apresentam cavidades no seu interior e que normalmente essas cavidades são preenchidas por ar. A gente tem uma presença desses ossos do tipo pneumático, normalmente aqui, no entorno da cavidade nasal. Okay? Essas cavidades presentes nos ossos pneumáticos são normalmente chamadas de seios ou de sinos. Daí que vem, então, por exemplo, o nome daquela doençazinha chamada de sinusite, que é inflamação, okay, das cavidades dos ossos pneumáticos. Tá joia? E normalmente esses ossos pneumáticos se encontram no entorno da cavidade nasal. Alguns exemplos aqui eu poderia citar os ossos da maxila, o osso frontal, o osso etimoidal, o osso esfenoide, tá joia? São todos ossos que apresentam cavidades em seu interior. E por último, uma outra classificação que existe são os ossos do tipo supranumerários. Como o próprio nome diz, são além do número normal de ossos que nós temos no nosso esqueleto. Atualmente, um indivíduo adulto, completado seu desenvolvimento ósseo, tem, em média, 206 ossos em nosso esqueleto. Mas alguns indivíduos podem apresentar ossos do tipo supranumerários. São ossos além desse número normal de ossos do esqueleto. Normalmente, esses ossos supranumerários se subdividem em duas classes. Uns ossos do tipo sutural, que são ossos que se localizam ou se desenvolvem entre as espessuras das articulações, eles se originam na espessura das articulações chamadas de suturas. Essas articulações normalmente se localizam na região do crânio, na região da cabeça. Tá? Então, eventualmente, surgem pequenos ossinhos entre as articulações ditas suturais dos ossos da cabeça. Por isso, esses ossos também são ditos ossos suturais. Okay? Um outro tipo de ossos supranumerários são os ossos do tipo sesamoides. Esses ossos se desenvolvem normalmente na espessura de certos tendões musculares. E normalmente esses ossos que surgem na espessura desses tendões musculares auxiliam ou melhoram a biomecânica de contração e funcionamento desses tendões musculares onde eles se inserem. Ok? Isso é muito comum de encontrarmos, por exemplo, esses ossos
do tipo supranumerários, mais especificamente do tipo sesamoides, na região inferior, ok? Inferior do primeiro dedo do pé, que é o hallux, ou também próximo da região do primeiro dedo da mão, do polegar. Um desses ossos sesamoides importante, que surgiu ao longo da evolução da espécie humana e se perpetuou ao longo da evolução da espécie humana, é o osso chamado de patela. Esse que a gente tem bem aqui na região anterior, na frente do joelho. Tá certo? Esse osso surgiu como um osso supranumerário. Ele surge na espessura de um tendão do músculo do quadríceps femoral. Só que ao longo da espécie humana, esse osso se perpetuou na espécie. Então ele hoje já é contabilizado dentro da contagem normal dos ossos do esqueleto. Dentro daqueles 206 ossos do esqueleto, o osso da patela ele já é contabilizado. Mas ainda assim, ele continua sendo um osso do tipo sesamoide, porque ele surge na espessura do tendão do músculo do quadríceps femoral. Ok? Bom, seguindo mais adiante, a gente vai agora para ver a divisão do nosso esqueleto. Então, normalmente, o esqueleto do corpo humano ele é subdividido em dois segmentos principais. Um esqueleto dito axial, que como o próprio nome diz, axial vem de eixo, é um eixo central do nosso corpo. E nesse esqueleto axial, a gente tem os segmentos da cabeça, o segmento do pescoço e o segmento do tronco. Tanto os ossos do tórax, como da região abdominal e também o final ali, o término da coluna vertebral. Todos os ossos que se localizam sobre esses segmentos, cabeça, pescoço e tronco, incluindo aí coluna vertebral, ok? Esses ossos são ditos pertencentes ao esqueleto axial. Já o esqueleto apendicular, este é formado pelos ossos que compreendem os membros superiores e os membros inferiores. Tá joia? Então, o nosso esqueleto é subdividido em dois segmentos. Um segmento dito esqueleto axial, que compreende os ossos que formam a região da cabeça, do pescoço, do tronco, incluindo toda a coluna vertebral. Já o esqueleto apendicular é formado por todos os ossos que compreendem e que formam os ossos do esqueleto dos membros superiores e também dos membros inferiores. Tá joia, pessoal? Então, essa era a aulinha de hoje. Aqui tem algumas referências importantes que vocês podem dar uma olhada, principalmente aqui alguns livros e alguns atlas. Aqui alguns podcasts, algumas videoaulas importantes e interessantes que vocês também podem curtir aí para estudar um pouco mais sobre esse assunto. Tá beleza? Bom, então esse foi o Anatocast de hoje. Trouxemos o assunto de generalidade dos ossos, referindo-se em especial ao episódio 2 da primeira temporada lá do nosso podcast. Tá joia, pessoal? Então, a gente vai ficando por aqui, tá joia? Eu espero que todos vocês tenham acompanhado super bem aí a aula. Quem gostou, vai lá, se inscreve no nosso canal, vai lá, curte as nossas aulinhas e a gente espera se encontrar em breve aqui com mais videoaulas no Anatocast. Tá joia? Um grande abraço a todos. Obrigado pela atenção. Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar anatomia.